Graça e paz, queridos. Eu não sei a hora que você vai estar acompanhando esse culto, mas que o Senhor possa te abençoar grandiosamente. Nesta manhã, nós vamos estar meditando no livro de Josué. Eu convido os irmãos para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Josué capítulo 1, capítulo 2 e também capítulo 3. Nós vamos estar meditando e falando um pouco da queda da muralha de Jericó. Quero dizer para os irmãos que o primeiro louvor que eles aqui louvaram ao Senhor, dizia-se: me tira o medo, oh glória. E nesta manhã, nesse dia, neste momento, eu creio que o Senhor vai te libertar deste medo, oh glórias a Deus. Eu quero antes dizer para a irmã Tereza, eu não sabia que a irmã ia estar aqui, mas nesta noite o Senhor me deu um sonho. E no sonho eu via você assentada, aí como você está. Só que era uma pessoa magra, eu não sabia que era você, com a Bíblia aberta, do mesmo jeito. E o Senhor me mostrava, oh glória, uma pessoa fiel, uma pessoa humilde e uma pessoa que o Senhor ama. O Senhor é contigo, minha filha. Aleluia. Meus amados, Josué capítulo 1, versículo 1 diz: e sucedeu Deus, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Ainda no capítulo 1, no versículo 9: não te mandei eu? Oh, glória. Esforça-te, tem bom ânimo, Teresa, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Capítulo 2 de Josué ainda, meus irmãos. Versículo de número 9. Disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 10. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e na terra. Versículo 13. E te dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e te livrareis, de que livrareis as nossas vidas da morte. Versículo 24 ainda do capítulo 2 de Josué. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado esta terra em vossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados por vós. Agora, meus amados, no capítulo 6, diz assim, no versículo 16: e sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Versículo 20: e gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu debaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Papai querido, Deus santo, Deus de mistério, ó Senhor amado, ó papai querido, ó Senhor, que nesta manhã, papai querido, só possa, meu pai, não eu falar com teu povo, meu pai querido,
que o teu Espírito possa ministrar a cura do medo, ó Pai. Senhor, em o nome de Jesus, por aqueles que estão assustados, ó Pai, por aqueles que estão temerosos, ó Pai, ó Jesus, visita os corações, ó Espírito Santo de Deus, visita a cada um que está na sua casa, ouvindo, nos vendo, ó Pai, compartilhando, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, o teu evangelho não é só por palavras, mas é também por poder, e que o teu poder nesta manhã, neste dia, Pai, venha falar poderosamente, venha transformar as vidas, em o nome de Jesus. Amém, queridos. Meus irmãos, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Há muitas formas da graça de Deus. Eu nesta manhã só posso ministrar a você os dons que eu recebi, da forma que eu recebi de Deus. Peço a ti que esteja orando por mim, para que Deus possa nos usar, para que vidas sejam transformadas nesta manhã. 1 Coríntios também capítulo 10, versículo 11, 1 Coríntios também capítulo 10, versículo 6 e Hebreus 10, 1 nos ensina que os acontecimentos do passado, como está aqui no livro de Josué, são sombras, são figuras, né? Dos bens futuros, das coisas futuras. Não são a imagem exata das coisas, mas nós vamos buscar nesse texto, né, que o Senhor possa nos revelar a sua palavra e a sua vontade nesse dia de hoje. E eu creio, meus irmãos, que o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo, não mudou. Eu creio assim, se a palavra diz que é, não tem mais ou menos. Se a palavra diz, eu creio. Então, hoje nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer nos milagres de Deus. Nós precisamos crer na autoridade de Deus. Aqui nós temos um acontecimento, né, bíblico, mas é para nós exemplo. O mesmo Deus estará aqui conosco neste dia, aleluia. O mesmo Deus que derrubou essas muralhas está aí na tua casa, está aí onde você está neste momento. Este mesmo Deus, Ele não mudou. Esse Jesus é o mesmo. Está escrito assim, meus amados, em Josué 1:1, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Quero lembrar um rápido resumo do que estava acontecendo. O povo de Israel veio aí de mais de 200 anos de escravidão, 400 anos após a promessa feita a Abraão de tomarem posse da terra prometida. E agora 40 anos eles estavam pelo deserto, passaram pelo deserto, ou seja, o deserto trouxe para eles maturidade, trouxe para eles preparação para poderem tomarem posse da terra prometida, das promessas do Senhor. E Moisés é morto, e Deus fala com Moisés, antes de ele morrer, que levantasse a Josué para liderar o seu povo. E Josué toma posse como líder desse grande povo. Josué, em seguida, ele envia 2 espias até a primeira cidade que eles deveriam conquistar, que seria Jericó. E os 2 espias, como 2 missionários, assim como essa irmã está sendo enviada como uma missionária, esses 2 espias foram como uma missão, né, de espiar e observar a terra. E eles chegaram diante de Jericó. Jericó era uma cidade, meus amados, que era toda cercada por uma grande muralha, uma muralha enorme, era uma grande fortaleza. E essa muralha, além de alta, provavelmente era muito larga, porque a Bíblia diz que a casa de Raabe estava por cima da muralha. E eu creio, conforme está escrito na palavra, então deveria ser uma muralha alta e também larga, ou seja, era praticamente impossível essa muralha ser transponível, né?
transpassar essa muralha. Como é que o povo de Israel ia transpassar e vencer aquela primeira e conquistar aquela primeira cidade? E esses 2 espias chegaram lá, né, foram até a casa de Raabe, uma prostituta. Essa prostituta, nós sabemos que ela está na genealogia de Jesus, ela é um ascendente de Jesus. E chegando lá, o rei o rei de Jericó soube que esses 2 espias estavam lá, mandou que os matasse, mandou que os perseguisse, e Raabe os guardou no telhado da sua casa. Eles ficaram escondidos ali, e depois que os seus perseguidores foram embora, eles desceram, né, pela janela, né, a janela da casa de Raabe dava de frente para o arraial, né, frente à muralha, em cima, sobre a muralha. Eles desceram ali, né, por uma corda, desceram, e eles voltaram para o arraial. Chegando no arraial, eles relataram a Josué tudo o que aconteceu. E Josué tinha um desafio. Antes, né, teria que atravessar o Jordão. Não é o motivo da nossa palavra nesta manhã, nesse dia. Eles tinham que atravessar o Jordão, e depois de atravessando o Jordão, você sabe que eles atravessaram em terra seca o Jordão. Deus fez um grande milagre. E logo em seguida eles iriam para Jericó, e eles iriam conquistar a primeira cidade. E mais um grande milagre nós vamos ver, não é? Que Deus orientou a Josué que eles deveriam dar uma volta, né, em Jericó. Eles deveriam dar uma volta, tocando as buzinas, fazendo um barulho, por 6 dias. E no 7º dia eles deveriam fazer isso por 7 vezes. E na 7ª vez eles deveriam gritar. E quando eles gritaram, as muralhas caíram. Então essa é a história, de forma sucinta, resumida. História que eu tenho certeza que você conhece bem. Mas não é uma história de quadrinho. Foi o que aconteceu. É uma história de milagre. Esse Deus grandioso que eu e você servimos, esse Deus ainda está presente aqui. Então, Josué capítulo 1, meus amados, versículo 1, nós vamos observar aqui. Moisés é morto, está dizendo aqui, meus amados, Moisés, servo do Deus Altíssimo, e Josué, servo de Moisés. Aqui, meus queridos, eu já começo a aprender. Aqui, meus amados, eu vejo, né, o Josué, um homem fiel a Deus, nós sabemos disso, e também um servo fiel, que andou debaixo, né, da liderança de Moisés. Como é importante, meus amados, nós sermos Josué, nós sermos servos, porque quem não é Josué, oh meu irmão, quem não é Josué jamais poderá ser Moisés. Oh, nós precisamos, é isso, né, estar debaixo da nossa liderança. Olha o que diz, meus queridos, Hebreus 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas suas almas. Obedecei e sujeitar, isso que Josué fez. E aqui nós vimos no livro de Hebreus nos ensinando que nós precisamos manter, né, essa obediência, essa sujeição, e as mãos do Senhor será conosco. Eu tenho certeza que você, crente, você tem se sujeitado ao líder da sua célula. Eu tenho certeza que você, líder da sua célula, você tem sujeitado aos pastores, aleluia. E eu tenho certeza também que os pastores têm se sujeitado ao apóstolo da igreja, né? É maravilhoso. 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados dignos de duplicada honra. Eu também creio, aleluia, que você, meu irmão, minha irmã, né, tem dado honra aos seus pastores, aos seus líderes, porque isso é vontade de Deus. E aqui nós vimos, meus queridos, os irmãos sabem que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de paz, há uma palavra para o tempo de paz. Mas nós estamos vivendo um tempo de guerra, por isso uma palavra de guerra. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Então nós precisamos, meus amados, compreender que a palavra de Deus para esse tempo é uma palavra de vitória, de guerra, de sabermos guerrear, de como vencer. E aqui Josué era um servo fiel.
E Josué, me parece que Josué ficou assustado. De repente ele se tornou um líder. De repente, aquela multidão estava debaixo do comando dele. Mas Deus diz aqui para ele no verso 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Meus amados, oh glória, os Josués que estão me ouvindo, não se espante, não temas, Deus é contigo. Quem sabe você está com os olhos no lugar errado. Não te espantes, Deus é contigo. E aqui em Josué 2, para completar esse raciocínio, no versículo 9 diz: e disse os homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Irmãos, veja bem o que estava acontecendo aqui. O povo de Deus estava diante de Jericó, mas quem estava com medo, apavorado, era o povo de Jericó. Quem deve ficar apavorado, meus irmãos, é o vírus. Irmão, quando o vírus vê um crente, é ele que tem que ficar apavorado. Irmãos, quando o diabo vê um crente, é o diabo que tem que ficar apavorado, como estava aqui. E o inimigo das nossas almas sabe disso. Mas nós crentes às vezes nos esquecemos. Não temas, crente. Não temas, meu irmão ou minha irmã. Está com medo de quê? Está esquecendo do seu Deus, de um Deus grandioso, de um Deus poderoso. Está esquecendo? Jesus nos deu, disse, em o nome de Jesus. É como se Jesus estivesse te dado uma procuração. Nenhum mal vai parar diante de você, se você crer. Oh Maria, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Oh João, os cegos vêm. Oh João, aleluia, os coxos andam. Oh João, os surdos ouvem, porque Jesus se faz presente. Oh meu irmão, creia no poder de Deus, creia nas promessas de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, 7. Talvez você está olhando, não pastor, mas foi um acontecimento lá de Josué. Não, veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, de medo, de covardia, mas de fortaleza. Outra tradução diz de poder, de ousadia e de amor e de moderação. Amados, é a Bíblia, é o que está escrito. Deus não te deu, não deu a mim um espírito de covardia e de medo. Deus nos deu um espírito de poder, de autoridade, de fortaleza e de ousadia. Então use dessa autoridade, da ousadia que o Senhor nos deu. Irmãos, às vezes a gente se esquece do poder, da autoridade de Deus. Às vezes a gente se esquece na caminhada, porque o inimigo ele trabalha no sentido de nos confundir, né? Ele trabalha para a gente ficar enganado. Mas irmãos, esse Deus, ele não mudou. Esses dias eu vi um testemunho de um pastor, meu querido, e ele era ainda jovem, esse pastor, jovem entre 18 e 20 e poucos anos. E em frente à casa dele morava umas crianças aí na faixa, umas meninas de 10 anos. E tinha uma dessas meninas que era muito bonita, meus amados. E teve um dia que ele estava orando, né? Logo que ele dobrou o sujeito, estava orando, o Espírito de Deus o conduziu que orasse muito por aquela menina. E ele ficou orando, e ele disse assim, e o Espírito Santo orientou, que ele disse assim, que o sangue de Jesus cubra essa menina. E ele orou assim, pediu que o sangue de Jesus cobrisse essa menina. Mas ele não estava sabendo, irmãos, que havia uma seita lá, e eles iam fazer um ritual, e eles roubaram algumas crianças, algumas meninas, e saiu nos jornais, e eles iam sacrificar as meninas virgens, chamaram as meninas virgens,
E essas meninas eram levadas até o altar lá de Satanás. E lá elas eram sacrificadas ainda virgem. E depois de mortas elas eram violentadas. Mas o pastor estava ali orando sem saber, né? E clamando para que o sangue de Jesus estivesse cobrindo aquela menina. E aí sacrificaram lá algumas crianças. Na hora que levaram aquela menina e colocaram ela no altar do inimigo, no altar de Satanás, mais do que depressa, né, o líder lá disse assim: tira essa menina daí, que ele não quer. Ele é o capiroto, ele não quer, ela não pode ser sacrificada. E essa menina foi retirada, ninguém tocou nela e ela veio embora, meus irmãos. E hoje ela é uma irmã, né, em Cristo Jesus. Olha o poder da oração, meus amados. Esse Deus não mudou, Ele cuida. Oh, minha irmã, oh, meu irmão, ore assim, que o sangue de Jesus te cubra, aleluia. Cubra seus filhos. Mas meus filhos estão nas drogas. Ore que o sangue de Jesus o cubra. Mas o meu marido não quer ir para a igreja. Ore assim, minha irmã, que o sangue de Jesus o cubra. Ore que o sangue de Jesus vai estar sobre ele, e você vai ver a glória de Deus, você vai ver o operar de Deus, você vai ver o agir de Deus, porque o nosso Deus, Ele continua o mesmo Deus poderoso. A Bíblia diz que Ele descansa os pés sobre a terra. Você já pensou o tamanho do pezinho dele? Oh, meu querido, oh, minha amada, Deus é bom demais. Josué capítulo 2 versículo 1 diz assim, né? E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar a terra. Ide, meus amados, esses 2 homens, eles foram enviados como missionários, como a irmã Teresa está sendo enviada aqui, não é? Então, meus amados, nós fomos enviados, esta igreja foi enviada para alcançar essa cidade, para alcançar outras cidades, Paulacândia e as cidades aqui em volta. Essa igreja foi enviada. Você é um enviado, um missionário como esses espias. A missão deles era olhar só, mas a nossa missão é pregar o evangelho. A nossa missão é ensinar a palavra. A nossa missão é fortalecer os irmãos na fé nesses momentos. A nossa missão é mostrar que o nosso Deus é o mesmo. Oh, glória! E esses espias foram enviados lá. Olha o que diz em Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder e autoridade, né? Ou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, Lucas 10, 19. Vou ler de novo, meus queridos. Olha só. Eis que vos dou o poder, autoridade, né? Para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano. Olha, cumprimento da palavra é uma garantia. Olha, irmãos, se está isso na palavra, se está escrito aqui na Bíblia, nós precisamos crer. O poder está sobre nós. Na verdade é a autoridade, né? Às vezes a gente confunde poder com autoridade. Imagina um guarda de trânsito no meio da rodovia, né? Da Polícia Federal, e vem uma carreta enorme, né? E ele no meio da pista dando sinal para parar. Quem tem poder ali? A carreta, porque se a carreta passar direto, ela esmaga aquele guarda. Mas quem tem a autoridade ali, o guarda, ele só ergue as mãos assim e a carreta para. Como pode? É porque ele tem autoridade, ele está revestido de autoridade. E eu, você estamos revestidos de autoridade. Não é por minha causa, não é por sua causa, mas é por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. E foi porque ele falou, por causa do nome dele. 1 Coríntios 4:20 disse Paulo: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Novamente, irmãos, o reino de Deus a qual nós já pertencemos, o reino de Deus nós já estamos nele. Jesus pregou, né? É chegado a vós o reino de Deus. Não se consiste só de palavras, mas de poder, ou seja, de autoridade. Erga a tua mão sobre a tua família, erga a tua mão sobre os problemas, erga a tua mão e use a autoridade que Deus nos deu. E Deus há de cumprir. Deus há de te honrar. Sabe, irmã Teresa, às vezes
a gente fica um pouco amedrontado, mas é o inimigo que coloca esse temor, esse medo, porque a gente pensa assim: mas eu sou tão pequeno, eu sou pecador. Mas não é por causa de você, meu irmão, mas não é por causa de mim, é por causa do sangue de Jesus. Não há mais culpa, irmão. O sangue de Jesus, não há mais culpa, está perdoado. Ele perdoou. Justiça de Deus é isso. Não há mais dívida. A palavra certa é: não há mais dívida. Então, e nós precisamos crer nessa autoridade, e Deus vai nos honrar. Então, nós temos que crer e usar a autoridade que Deus nos deu. Quantas oportunidades eu tenho visto, né? As pessoas usando a autoridade e Deus honrando. Deus não vai nos deixar na mão. Deus não nos deixa envergonhado. Deus é conosco. Deus vai à nossa frente, Deus vai à nossa retaguarda, Deus vai estar ao nosso lado. Não importa o que está acontecendo, não importa de onde que veio essa pandemia, não temas, meu irmão. É a palavra que diz: não temas. Deus está conosco, Deus está nos guardando, Deus vai te guardar, a sua família, Deus já tem guardado. Meu irmão, eu creio assim conforme a palavra. No Salmo 91 nós estamos: 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eu creio. A fé é a certeza antes de ter, não é depois que tenha, antes. Então eu creio que nós não seremos atingidos. Mas se Deus permitir, eu creio que nós seremos curados. E se nós não formos curados, eu creio que nós vamos morar no céu. Oh, glória! Oh, que maravilha, irmãos! É a fé. Não é por causa de mim, não é por causa de você, mas é por causa de Cristo, do sangue dele, das promessas dele. 2 Timóteo 1,6 nos mostra o seguinte: por cujo motivo te lembro que despertes, a palavra desperte, o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo estava falando aqui para Timóteo, que era para ele despertar o dom que ele recebeu, o dom de Deus, não é? Pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. Essa palavra despertar no grego, ela significa inflamar, tornar a acender ao máximo, ganhar força, reacender o fogo, as brasas. Então que neste dia, que neste momento, que você possa se reacender, se as suas brasas estão se apagando, que o Espírito Santo de Deus possa soprar e o fogo se levantar. Reacenda a sua fé, reacenda, receba o Espírito de fortaleza, de ousadia, porque o Espírito Santo de Deus vai estar te visitando. Receba a promessa dele. Nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, só precisa ser acendido. E que o Espírito Santo de Deus, se você está fraco aí na sua casa, fraco aí onde você está nos ouvindo, que o Espírito Santo de Deus venha soprar sobre você, que venha soprar e reacender a sua fé. Oh, que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Olha, meus irmãos, nós olhamos assim, parece que tudo está perdido, a situação é caótica. Existe o vírus, existe o perigo, existe, claro que existe. Mas é nesses momentos que Deus quer agir a nosso favor. É nesses momentos que Deus quer mostrar o seu poder, porque o nosso Deus é Deus do impossível, não é o Deus do possível. Se é algo que você possa fazer, então nós não precisamos, meus queridos, nós não precisamos de Deus, não é? Você pode fazer, você pode pensar assim, claro que é um pensamento errado, mas nós precisamos, meus amados, glória a Deus, né? Que o Senhor venha repreender esse espírito, né? Sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender, né, irmão, o medo. Que o Senhor venha reacender a sua fortaleza em você, venha reacender a sua fé. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês estão vindo na célula, não estão? Online, Deus está cheio, eu creio. Eu tenho certeza que domingo que vem, acho que vai ter o culto já, vai retornar o culto. Eu creio que você vai estar aqui, todos vocês, porque o Espírito Santo de Deus já reacendeu a fé em você, a coragem em você, a ousadia, e vamos estar juntos aqui.
Irmãos, o único que pode parar essa pandemia, que pode parar essa ameaça do comunismo contra a nossa nação, é a igreja do Senhor. Até o inimigo nas nossas almas sabe disso. Alguém aí esses dias disse, né, que o culpado da pandemia é a igreja. É o diabo falando, meus irmãos, porque somos nós que Deus nos deu autoridade para vencer. Nós poderemos vencer se nós crermos na palavra de Deus. Irmãos, uma coisa me faz lembrar aqui do governo humano de Adão, vamos chamar assim de Adão até Jacó. Alguns consideram o último governo humano como Isaac, não importa. Isaac morreu cego. Do último dos juízes, Sansão morreu cego. O último dos reis, Zedequias, morreu cego. Está em 2 Reis 26:7. Em Apocalipse 3:17 fala da última igreja, das 7 igrejas, a igreja da Laodiceia. E fala, né, que era rica. Eles batiam no peito: nós somos ricos, nada tenho falta. Mas o Espírito de Deus falou: tu és pobre, miserável, nu e cega. São cegos. O que eu quero mostrar isso para os irmãos? Que o inimigo, 2 Coríntios 4:4 diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O inimigo tem cegado o entendimento das pessoas para não compreenderem o que está acontecendo. E algumas vezes o inimigo tem conseguido, ou por falta de conhecimento, ou porque as brasas esfriaram, né? Porque esqueceram, ficaram cegos, meus queridos, estão se esquecendo, né? Não estou vendo o que está acontecendo. Nós temos que olhar para todos esses acontecimentos, né, com olhos espirituais, olhos da fé. O que está por trás da pandemia? O que está por trás de uma tentativa de tomada de poder? Você sabe que se tomarem o poder, a igreja será a mais perseguida, porque eles perseguem, eles matam os cristãos. O que está por trás disso? Não é para a gente se levantar contra as pessoas, contra governantes, contra políticos, mas é para nós nos levantarmos em oração e em jejum contra as potestades, os principados dos ares que usam essas pessoas para nos tentar amedrontar, afastar, retirar a tua bênção. Mas Deus está conosco, né? As pessoas estão cegas, mas Lucas capítulo 4 versículo 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável ao Senhor. Jesus foi levantado, irmãos, e Ele nos deu este poder para que nós possamos, através da oração, do jejum e da fé, né, restaurar a vista aos cegos. Aqueles que estão cegos espiritualmente falando, o Senhor há de abrir a visão, o Senhor há de dar entendimento, assim como nos deu. Nós andávamos cegos, sem entendimento, nós andávamos por aí perdidos, mas o Senhor abriu a nossa visão e nós estamos agora adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu queria que nesta manhã, neste momento, né, que você recuperasse a sua visão, que o Espírito Santo de Deus, se por acaso você perdeu a direção, perdeu a visão, você está temeroso, se você está com medo, meu irmão, minha irmã está com medo, que nesta manhã, que neste momento o Espírito Santo de Deus possa acender as suas brasas e que você venha recuperar a tua visão. Ore assim para aqueles que estão do seu lado e perderam a visão e que se afastaram durante essa pandemia. Ore assim: que o sangue de Jesus te cubra com o seu poder, oh glória. Aleluia. E que desça fogo do céu para queimar todo o mal. Em Josué 2, meus queridos, versículo 15 está escrito: e então os fez descer uma corda pela janela, porquanto sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Irmãos, aqui está mostrando que Raabe
a casa de Raabe era sobre o muro. Então, de frente, na janela onde desceram os espias, ela poderia ver o arraial dos hebreus. Nas costas, né? Agora por minha conta, nas costas do outro lado, quem sabe ela via só o povo de Jericó. Nas costas, se ela olhasse talvez por uma janela ali, se o tivesse, ela viria ali o pecado, a idolatria, o medo. O povo estava apavorado. Mas do outro lado, na frente, conforme diz a palavra, ela poderia ver o arraial dos hebreus, e ali à noite a coluna de fogo, e durante o dia a nuvem que cobria o arraial. O poder de Deus estava ali. E que nesta manhã, que neste momento, meu querido, minha querida, você escolha para onde você quer olhar. Onde estão os seus olhos? Para a coluna de fogo, aleluia, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus? Ou seus olhos estão aí na internet para o pecado, para a prostituição, para a idolatria, para o medo? Se você está ligando a TV aí, né, você está olhando para o medo. Abra a Bíblia, se direcione, olhe para a palavra de Deus, olhe para as promessas de Deus. Oh, glória! E aqui nós vimos que eles desceram, né? Desceram pela janela, voltaram para o arraial, e ali, conforme eles fizeram uma aliança, e deixaram um fio de escarlate ali, né? Um fio vermelho na janela, por onde eles tinham descido. E veja bem, a aliança que foi feita aqui com Raabe é a mesma aliança que Deus fez conosco. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E Raabe fez uma aliança com esses dois espias, com esses dois missionários, né? E que ela ia estar ali, ela os ajudaram, que eles os protegeu no telhado. E ela fez uma aliança, meus amados. A aliança é que ela e os filhos dela, a parentela dela, estariam protegidos. Da mesma forma, a Bíblia está nos dizendo hoje: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, se a tua casa está debaixo do sangue de Jesus, nós estamos protegidos debaixo do sangue de Jesus. Essa mesma aliança foi feita por Cristo na cruz, a meu favor, a seu favor, homens e mulheres pecadores e falhos, sim, mas que nossos pecados não têm mais dívida. Isso é a justiça de Deus. E agora, meus amados, o pastor disse que eu podia falar umas 2 horas, mas eu estou quase terminando. Eu queria falar para os irmãos em Josué capítulo 6, versículo 20, que diz assim: glórias ao Senhor. Muito interessante, meus irmãos. A palavra de Deus, ela vai nos ensinando. Eu quero ler antes o versículo, capítulo 6, versículo 16, que diz: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritai. E no verso 20 está escrito: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente a si, tomaram a cidade. Essa palavra gritar aqui, meus queridos, é do grego taroá, roá, que significa clamor alto e alegre, um grande grito de triunfo. Então aqui não é um clamor de choro. E os sacerdotes e o povo e os líderes e os guerreiros juntos, eles rodearam novamente as muralhas. Eu não sei quais as muralhas que você precisa rodear nesta manhã. Eu não sei quais são as grandes muralhas que têm atrapalhado a sua fé, que têm impedido as suas bênçãos, no seu casamento, na sua saúde, no seu trabalho. Eu não sei quais as muralhas. Mas aqui, juntamente os sacerdotes, com os guerreiros, eles fizeram um barulho com o chofar, né, com as buzinas. Fizeram um barulho.
e todos gritarem em uma só voz: o Senhor vos tem dado a esta cidade. Algumas traduções dizem o porquê, né? Mas olhando o original lá, eu creio que é dessa forma: o Senhor vos tem dado essa cidade. Então que neste momento você possa dar esse grito juntamente com os pastores cheios de fé, homens de Deus nesta igreja, que nós possamos juntamente dar um grito, esse grito de guerra, um grito de alegria, um grito de vitória, que o Senhor nos tem dado a esta nação, que o Senhor nos tem dado o nosso estado de Minas Gerais, que o Senhor nos tem dado a Viçosa, que o Senhor tem nos dado essa cidade vizinha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. E se tu crês, verás a glória de Deus.